Olá, já está no ar mais um especial coronavírus. A gente está ao vivo para debater temas relacionados à pandemia que afeta todos nós. Pelo menos 85 países fecharam escolas para conter o contágio pela Covid-19 e mais de 776 milhões de crianças estão em casa. Os dados são da Unesco. E aí, nessa hora, os pais tentam de tudo para tentar distrair os filhos. Brincadeiras, filmes, inclusão nas tarefas domésticas. Mas como explicar para os pequenos esse período de isolamento? Qual a melhor forma de conversar com as crianças sobre o tema? É isso que a gente vai descobrir agora com o psiquiatra Tiago Blanco, que eu falo aqui por Skype. Oi, doutor, tudo bem? Me ouve direitinho? Boa noite, Mariana. Boa noite que nos assiste em casa. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um tema tão valioso. Que bacana. Doutor, eu quero começar aqui com uma pergunta que eu acho que é a pergunta unânime entre os pais, né? Nesse momento, a gente fala o que para as crianças? Trata realmente o assunto com a seriedade que tem? Faz alguma analogia? Brinca com alguma questão lúdica? O que você indica nesse momento? Olha, o mais importante para a criança é ser honesto com ela, na medida em que a gente, de fato, deve falar sobre a gravidade do fenômeno, mas respeitando, obviamente, a particularidade do vocabulário, da forma como dizer. Sempre que a gente puder, na verdade, usar de recursos lúdicos e da fantasia para poder ajudar a criança a entender, já que ela é imersa nesse mundo e é mais fácil, tão melhor será. Mas não pode deixar nunca de tratar a criança com muita honestidade, com muito respeito. Assim como nós fazemos também com os adultos, idosos, as crianças também precisam ter uma noção clara do porquê que nós estamos precisando ficar afastados uns dos outros, não encontrarmos as pessoas que nós amamos. As crianças não podem encontrar com os coleguinhas da escola e não podem frequentar a escola. É preciso que elas saibam, estejam inteiradas desse processo todo para que elas possam experimentar e viver também tudo isso que nós estamos vivendo e crescer junto com isso. Agora, já é uma situação para a gente, né, adulto, entender, abrir mão, não ver, às vezes, familiares, amigos próximos. Como é que é isso na cabecinha de uma criança, doutor? As crianças elas têm uma dificuldade ainda maior, sobretudo com a questão da escola, dos amiguinhos, né? Quer dizer, muitas famílias que não têm outras crianças de mesma idade, a criança acaba se afastando muito dos seus pares, né, das crianças da mesma idade, porque elas podem compartilhar experiências e aprender junto. Então, para isso, acaba sendo muito sofrido. Eu tenho visto a maioria das escolas criando estratégias de contato entre as crianças através de videoconferência e tenho avaliado com muita satisfação a ocorrência desses encontros, porque elas continuam interagindo e mantendo os vínculos, tanto entre si quanto com os professores e com a escola de uma maneira geral. Doutor, se você tivesse que contar para o seu filho, vou te colocar numa saia justa agora, como é que você contaria essa história da pandemia e como é que o coronavírus chegou aqui no Brasil? Certamente eu produziria algum material como uma história em quadrinhos, falando, na verdade, de heróis e invasores e como a gente enfrenta isso, quais são os desafios que a gente tem que encarar quando a gente tem uma dificuldade pela frente e como que a gente, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, na verdade, vencer qualquer desafio e, no futuro, criar, na verdade, vínculos mais fortes. Eu iria pelo caminho, de fato, de construir uma história mais lúdica. Eu iria para o caminho dos quadrinhos mesmo, que eu acho interessante. Eu gosto muito dessa perspectiva. Já fica uma dica aí para quem está assistindo a gente, né? E agora, nesse período que a gente está em casa, em isolamento, a gente tem a TV ligada, né? E às vezes os pais deixam no noticiário o dia todo, enfim, falando de mortes, falando aquelas imagens que são fortes. Isso é prejudicial de alguma forma para as crianças? Às vezes os pais têm que ser um pouquinho mais vigilantes nessa questão de deixar essa TV ligada com a criança, mesmo que ao fundo brincando, mas consumindo esse conteúdo? A depender da idade, a criança não consegue entender muito bem qual que é o real significado dessa questão que vincula a morte. Claro que para as crianças maiores, a partir, no final da infância e na adolescência, isso já fica um pouco mais claro e aí pode sobrevir um medo muito significativo que é relacionado com essa ideia da morte, a ideia do não existir, ou a ideia de que as pessoas que ela ama possam não existir mais. Eu entendo que é preciso que tenha, tanto para adultos quanto para crianças, uma cautela com o volume de informações que é oferecido, quer dizer, é importante que a mídia e que a imprensa nos proporcione opções de acesso à informação variada e a maior parte é possível,
mas nós devemos nos policiar também para não ficarmos o tempo todo dedicados a esse único tipo de produto, né? Ou consumir apenas jornalismo, e também dar o espaço para o entretenimento, dar o espaço para a diversão, para a brincadeira, para o momento das refeições sem a TV ligada. Isso vai ajudar que a gente possa entender que o enfrentamento à pandemia do Covid é uma parte importante da vida, mas ela não pode ser a única preocupação atual. A gente precisa, na verdade, também pensar em outras coisas, inclusive em como nós estamos vivendo, experimentando coisas novas, produzindo coisas, trabalhando e se divertindo também de alguma forma, que eu acho que é importante. A criança precisa disso. Acho que é um momento fundamental para que os pais também possam se desligar um pouco e se dedicar, se interessar, reconhecer aquilo que é de interesse da criança, né? Se interessar por isso, se apropriar do que é da criança, de interesse dela, consumir junto com ela e construir, na verdade, um novo tipo de vínculo e de canal de comunicação que talvez não estivesse acontecendo anteriormente. Acho que é fundamental a gente estar diante de uma situação que, a despeito da gravidade do quadro, da questão, também pode ser uma oportunidade fundamental para as famílias e pais com crianças e adolescentes criarem novas formas de se relacionar. Eu tenho insistido nisso, tenho conversado com as pessoas que me procuram para que elas possam, de fato, aproveitar esse momento juntas. Eu ia até perguntar em relação a isso, doutor. Os seus pacientes, né? Provavelmente esse era alguns dos conselhos que você dava em relação a pai, passar mais tempo com o filho, a mãe, se dedicar àquele tempo presente, que é tão importante, que a gente sempre fala. Agora esse tempo existe, né? Essa é uma das dicas também que a gente pode dar neste momento, estar presente e não só deixar o filho ali no tablet ou no computador, mas fazer parte dessa rotina também, né? Eu insisto nisso, eu acho que nós adultos precisamos fazer um esforço para nos interessar legitimamente pelo que é do adolescente, o que é da criança. Se nós fizermos isso, eu acho que esse é o momento que a gente tem, porque se interessar pelo que é da criança, do adolescente, demanda um tempo para que a gente possa absorver esse produto, consumir, na verdade, as séries que eles gostam, consumir as músicas que eles gostam. Como nós temos pouco tempo no dia a dia, a gente acaba não se dedicando suficientemente, então tudo fica muito enfadonho. Na medida que a gente pode, na verdade, degustar isso com mais tranquilidade, é possível que a gente possa, de fato, ter essa legitimidade do interesse, e isso vai nos ajudando enormemente, entendendo isso e criando canais de comunicação. O tempo é importante, claro que não deve sufocar a criança ou adolescente com uma vigilância excessiva, mas é relevante sim que a gente possa aproveitar esses pequenos momentos. O que eu acho interessante também é que a gente pode construir junto com os adolescentes mecanismos de elaboração de rotinas coletivamente, para que a gente também possa ver isso, a criança, o adolescente ver o pai trabalhando ao mesmo tempo que ele está assistindo às aulas da escola, que ele está cumprindo os deveres que estão sendo encaminhados à distância. Tudo isso vai trazendo uma vinculação e uma identificação ainda mais robusta com os pais pelas crianças e adolescentes, e acho que isso é fundamental. Já eu quero falar sobre isso também, mas tem uma questão, né, dessa convivência de 24 horas por dia, que são os conflitos, né? Principalmente quando tem irmãos de idades próximas ali. Isso também é um desafio, né? Como deixar essa convivência mais harmônica? Isso é um desafio, sem dúvida, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade para treinar habilidades de solução de problemas e enfrentamento dos conflitos. Os conflitos vão existir sempre, eles sempre existiram, sempre estarão lá. Talvez agora eles se intensifiquem um pouquinho mais pelo tempo, né, de convivência, mas ao mesmo tempo a gente pode, junto, a criança supervisionada, enfrentar esses desafios e nós, como adultos, ajudarmos as crianças a criar novas formas de enfrentar esses problemas, pensar novas estratégias, recursos adicionais e a gente incrementar a caixa de ferramentas do adolescente e da criança com novas formas que envolvem, sobretudo, capacidade de comunicação mais elaborada, de expressar as emoções, dizer o que está sentindo, nomear as emoções, é fundamental. Eu vejo os conflitos que aparecerão como grandes oportunidades para que a gente possa ajudar no desenvolvimento das crianças e adolescentes. E agora eu quero tocar num assunto que é a realidade de muita gente, que são os pais que são separados e o filho mora ou com a mãe ou com o pai. Como a gente está nessa questão de isolamento, provavelmente não está pulando de casa em casa, né? Como fazer para não perder também esse vínculo?
Nesses casos, é preciso, na verdade, manter a comunicação ou vínculo através dos recursos adaptativos, seja telefone, seja os recursos de comunicação virtual, como web conference, por exemplo. No fato de não estar presente fisicamente não significa que está distante ou que está desinteressado. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é sentir pertencente a um grupo social ou se pertencente a uma família. Isso se dá através do interesse que nós demonstramos uns pelos outros, interesse do que é do outro, como ele está se sentindo. Então, mesmo o pai que está distante do seu filho pela quarentena, pelo distanciamento social, ele pode manifestar isso através de mensagens de texto, através de ligações, através de comunicação contínua, e isso vai suprir essa necessidade de contato que nós usualmente temos. Bom, você falou de rotina agora há pouco, doutor, e a maioria das mães estão reclamando, muitas amigas minhas falam, nossa, agora já não tem mais horário para dormir, né, comer, tá almoçando já é 3 horas da tarde. Você falou de rotina. Existe estudo científico que comprova já a importância de se manter esses horários para que a criança também não se perca nesse dia? Sem dúvida. A primeira coisa que é absolutamente consenso entre os cientistas e médicos é que manter um ciclo sono e vigília adequado é fundamental para garantir a saúde psíquica de qualquer pessoa. Portanto, que as pessoas durmam durante o período noturno e se mantenham acordadas durante o período diurno é fundamental. Nesse processo em que nós estamos muito dentro de casa e que sem horários muito definidos, seja para a escola ou para o trabalho, é fundamental que a gente consiga criar um horário, estabelecer um horário para acordar, estabelecer um horário para dormir e manter essa regularidade. De forma que eu sempre recomendo que ao despertar de manhã, que a família acorde, faça o desjejum e se vista de forma apropriada, não fique com a roupa que estava dormindo, né? Troque de roupa, vista uma roupa. Isso vale para as crianças também. Para todo mundo da casa, né? As pessoas elas vão se preparar para começar um novo dia, né? O que acontece muito é que as crianças às vezes, ou os adultos também acordam, se mantêm com a roupa, como não vão sair de casa, mantêm com o mesmo vestuário e assim por diante, e parece que você nunca saiu da cama, né? E isso vai criando, na verdade, uma expectativa, desculpa, que não está, assim, que o dia não começou de fato, ou que é um final de semana eternamente, que todo dia é domingo. E isso não pode acontecer. Portanto, minha recomendação é acordar de manhã, fazer jejum, se vestir de forma apropriada, né? Adotar uma rotina de exercícios, seja do trabalho ou seja de atividade física, manter a regularidade dos horários, comer bem, fazer uma dieta adequada, isso é fundamental. E a Páscoa veio aí para atrapalhar, né? Ninguém conseguiu comer bem direitinho no final de semana. Alguns excessos são permitidos em ocasiões especiais, como a Páscoa. Mas tendo terminado a Páscoa, é preciso que a gente volte, na verdade, para essa regularidade, para manter um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, que a gente mantenha, na verdade, boas regras, boas formas de estar no mundo, para que a gente possa, de fato, passar por isso e aproveitar o que essa pandemia vai deixar de bom, que é a oportunidade que a gente tem de estar mais com os outros, e, sobretudo, de reconhecer o valor das relações humanas e do quanto o outro faz falta para a gente e o quanto a gente precisa cuidar das relações quando a gente pode estar com isso. Acredito, claro, que sempre a pandemia é algo que nós não gostaríamos de experimentar de jeito nenhum, mas façamos desse limão uma limonada, que possamos trazer coisas boas aí diante dos desafios. É verdade, essa lição todo mundo vai tirar, com certeza. E pensando ainda nessa questão de rotina, algumas escolas decidiram levar a sala de aula para dentro da casa dos alunos. Quem conta pra gente é a educadora Patrícia Casasanta. Para ajudar os pais nisso também, a gente montou um kit que a gente chamou de Quarentena da Brincatividade. Então a gente colocou, foi um presente que a gente mandou para as casas das nossas crianças, a gente colocou vários materiais que elas brincam na escola, que elas trabalham na escola, papéis de vários tipos, tinta, massinha, plumas, EVA, enfim, vários materiais para que as crianças possam brincar e criar, né, sozinhas e se distraírem um pouco sozinhas, ou também com os pais criando esses momentos, esses laços. Agora é o momento de se conectar com quem mais importa.
gracinha as crianças descobrindo esses materiais. Então isso também é muito importante, né? Por mais que a gente viu aí são crianças pequenas, né? Aquele material didático mais na questão lúdica, mas isso também é importante, né? O corta-recola, as atividades com papel, tesoura, construção de objetos, enfim. Tudo isso aí é fundamental. Acho que trazer as coisas da escola para casa também é importante, né? Quer dizer, é uma incorporação da escola dentro do ambiente doméstico e trazer essas habilidades e continuar treinando as habilidades que nós insistimos sendo treinados na escola dentro de casa também, manter esses recursos, eu acho que sempre ajuda. As escolas estão de parabéns. A iniciativa de vocês aí também de ter encaminhado esses produtos aí para as crianças é fundamental. Fiquei bastante emocionado aqui. É muito legal de ver as crianças pequenas trabalhando com esses produtos em casa. Essa é uma das várias escolas, essa escola que apareceu é uma escola de um bairro nobre aqui de Brasília, mas várias escolas estão tendo essa atitude, né, de mandar esses kits para que as crianças não fiquem parados e aquela lista de material que os pais compram todo ano também não seja perdida, né, porque a gente não sabe como é que fica esse calendário de aulas daqui para frente. É verdade, né? O calendário de aulas ele vai se estender, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos no Distrito Federal aí até o final do mês de maio ainda com restrição para as escolas. Então é preciso que a gente de fato traga isso e a iniciativa da escola foi muito legal mesmo. Eu realmente parabenizo a iniciativa aí de todas as escolas que estão fazendo isso, que também reconheço que não é apenas essa que foi demonstrada, mas várias escolas estão fazendo. Com certeza. E essa questão da rotina é só uma sugestão, né? Cada família tem uma dinâmica. O Romeu, que é pai de várias crianças lindas, mandou um vídeo para a gente contando como é que está o dia a dia por lá. A rotina não foi adotada. Aqui em casa decidimos não levar a rotina tão a sério. Então, claro, os meninos têm as rotinas deles de estudo, de sono, mas tem uma flexibilidade agora maior nessa questão do sono. Tem a questão da alimentação, que também tem uma flexibilidade, porque o dia a dia nosso aqui tem sido o quê? Acordar, brincar, fazer as atividades, comer e dormir. Então, a gente não tem levado tão a sério essa rotina, mas tem buscado interagir bastante com as crianças. Isso é legal também, né? O pai entrar na brincadeira, a gente viu ele ali, uma criança com a máquina de cortar cabelo, indo cortar o cabelo do pai. E essas questões que são mínimas, né? Parecem bobas, mas para as crianças significam muito, né? Eu entendo que a rotina é importante, mas de fato uma rigidez excessiva pode trazer mais prejuízos do que vantagens. É preciso que a gente mantenha algum grau de organização do dia a dia das crianças, mas com flexibilidade, porque de fato há mais tempo para a brincadeira, há mais tempo para a diversão, há mais tempo com os pais, portanto é preciso que a gente possa fazer isso. Sem dúvida, acho que esse vínculo das crianças com os pais é o grande ganho que a gente vai ter, na verdade, nesse período, estreitar vínculos mesmo, brincar, conhecer, na verdade, um ao outro, né? É engraçado porque, por mais que pareça surpreendente, algumas famílias, as pessoas não se conhecem completamente. Não se conhecem na sua intimidade, né, nos detalhes, no que gostam, o que desgostam de fazer e assim por diante. E essa é uma forma que a gente precisa, na verdade, trazer para o dia a dia e incorporar como a gente está fazendo agora. Isso é verdade. Agora, uma outra questão que eu tenho dúvida é em relação a impor limites, colocar de castigo, né? As crianças tão sensíveis também a essa questão do isolamento, ficam chateadas que não podem descer para o parquinho, não pode ir para a casa do amiguinho, brincar. É a hora de castigar ou é a hora de tirar aí o pé do freio? O que você indica para a gente não causar nenhum trauma, né? Para que esse momento não seja ainda mais difícil para as crianças? Mariana, a punição é sempre uma estratégia que deve ser utilizada com muita cautela, porque ela acaba não tendo um efeito tão significativo como nós gostaríamos. Muito mais eficiente para mudar o comportamento de uma criança é recompensar o bom comportamento. Sempre que ela fizer o que é esperado, a gente dá um retorno satisfatório, com um beijo, um abraço, um grande elogio, né? Uma declaração, na verdade, de quanto nós estamos satisfeitos com a criança. Quanto mais pequena, mais jovem a criança mais potência tem o toque físico, o contato, o abraço, né? A celebração daquilo, do quanto ela é especial, do quanto ela é importante para os pais, quando faz alguma coisa valiosa.
é uma coisa esperada. Portanto, muito mais do que punir, é importante que a gente esteja sempre atento ao que a criança faz de bem e reforçar esse comportamento. Isso vai ser muito mais interessante do que deixar de castigo. Claro, o castigo ele pode existir algumas vezes, nós também não somos contrários em absoluto à punição eventual, mas isso não pode ser a principal forma de condução disciplinar de uma família, é o que nós defendemos para evitar que a criança sofra além do que ela precisa. Agora, doutor Tiago, as famílias que têm filhos autistas têm relatado que a dificuldade é ainda maior para essas crianças compreenderem o momento. Vamos ver então o depoimento da Patrícia, que é especialista na área. Quando a gente fala de famílias que têm crianças e adolescentes com autismo, isso se torna mais difícil. A ausência das escolas, das terapias, a mudança de rotina, isso pode alterar muito as respostas comportamentais dessas crianças e adolescentes. Nesse momento, uma das orientações que a gente pode dar é que as famílias organizem uma rotina e que dentro dessa rotina tentem incluir aquelas atividades que as crianças já estavam desenvolvendo no tempo fora do isolamento. Isso deve incluir as atividades escolares, as atividades sensoriais, as atividades físicas, de música, de comunicação e outras. Hoje a gente conta com uma ferramenta muito importante que é o teleatendimento. O teleatendimento ele vem para ajudar as famílias a se organizar nessa rotina e também no desenvolvimento das atividades. Só uma correção, essa é a Mônica Lemos, terapeuta, o nome apareceu aí errado. Bom, como a Mônica disse aí, doutor, então essas crianças demandam ainda mais essa atenção especial, esse carinho, esse cuidado, porque existe realmente uma maior dificuldade de processar essas informações, né? Sem dúvida. As crianças autistas são crianças que têm dificuldades na reciprocidade social, e isso acaba limitando, de alguma maneira, essa compreensão e como que ela entende esse processo que envolve, de fato, o estar com os outros ou não estar, e, sobretudo, uma mudança da rotina. Crianças e pessoas autistas, de uma maneira geral, têm uma dificuldade grande na mudança de rotina e, portanto, sofrem quando são submetidas a essas condições, como está acontecendo agora. De fato, é um desafio muito maior para as famílias que têm crianças autistas em casa. De toda sorte, nós esperamos, como profissionais de saúde, acolher essas pessoas, acolher essas famílias, mesmo à distância, né, pelo atendimento remoto, cuidar dessas famílias e ajudá-las a enfrentar isso. Claro, a criança, à medida que vai passando o tempo, ela vai se apropriando com uma nova rotina, com uma nova formato, e isso vai ficando cada vez mais atenuado. É diferente de crianças com desenvolvimento atípico, que o tempo vai gerando cada vez mais tédio e mais sofrimento. Quanto mais tempo de isolamento, para as crianças autistas, a estabelecimento de uma nova rotina vai acabar tranquilizando, porque elas vão entrando dentro de uma nova circuitaria de comportamento e vai favorecendo isso. Mas é preciso ficar mais atento, são pessoas que vão precisar de um cuidado especial sempre, e a gente vai estar sempre disponível para cuidar delas. Eu, particularmente, gosto muito de cuidar de crianças autistas, de famílias autistas, e tenho um apreço muito grande por isso, e estou sempre muito atento de como essas crianças estão lidando. O autismo é uma doença que tem uma variabilidade muito grande de manifestação, desde casos muito graves, que a criança não tem linguagem, não adquiriu linguagem, até casos muito mais leves, que a criança, na verdade, tem capacidade de comunicação preservada, e disso também vai depender como que a gente vai acessar aquilo que está incomodando a criança. Portanto, são estratégias de enfrentamento muito diferentes a depender de que tipo ou que gravidade de autismo a gente está lidando. Queria falar agora de internet, né? A gente acabou de ver aqui no Jornal da Justiça, segunda edição, a questão do perigo também desse uso abusivo de internet, digamos assim, né? E principalmente em relação ao conteúdo que essas crianças acessam. Os pais precisam estar ainda mais vigilantes nesse período, justamente para saber que tipo de informação que esse filho está consumindo. Também, as recomendações para o uso de tela estão mantidas. Claro que não há como estabelecer uma rigidez tão grande quanto nós indicaríamos em situações habituais, mas sempre que os pais estejam perto dos filhos para saber o que eles estão consumindo de internet. Eu digo sempre que residências de famílias que têm filhos adolescentes ou crianças em casa, o computador ele nunca fica no lugar
no quarto ou no escritório da família. Ele fica na sala de estar, porque é ali que as pessoas estão transitando e estão observando o que está sendo consumido pela criança e pelo adolescente. Assim a gente vai restringindo a possibilidade de que o consumo de conteúdo inapropriado ou de conteúdo que não seja adequado para a idade esteja sendo feito pela criança e adolescente. Logo, minha dica é manter supervisão sempre. É importantíssimo que nós possamos fazer isso, seja no uso do computador, seja no uso do tablet ou mesmo no uso do celular. Agora vamos falar um pouquinho de coisa boa. Como é que a gente cria memórias positivas, né, de um momento como esse na cabecinha das crianças? O que a gente pode fazer para que esse momento, que é de isolamento, mas que também é de convívio intenso, que às vezes os pais não têm tanto tempo para estar com as crianças em casa, como é que a gente torna isso uma coisa positiva, que as crianças possam levar isso de uma forma mais leve? A forma positiva de lidar com isso é sempre com otimismo. Ajudar as crianças a perceber que nós estamos otimistas, que nós vamos ultrapassar esse momento difícil e que elas fazem parte desse processo e que elas podem nos ajudar de forma que, mesmo quando nós adultos estamos angustiados, estar com quem nós amamos, e os filhos são essas pessoas que nós mais amamos, é fundamental e que, portanto, elas fazem parte dessa formatação de auxílio mútuo, de reciprocidade de afeto entre os pais e os filhos e de que a gente vai juntos enfrentar esse grande desafio, como na história em quadrinhos que eu propus lá no início, uma história em quadrinhos que tem um final feliz e que, de fato, nós, juntos, unidos, reforçando e nos alimentando do afeto e do amor que nós temos mutuamente, é que vamos ultrapassar esse momento aí e daqui a pouco conseguir levar nossas vidas com a normalidade que nós gostaríamos de ter. Verdade. Bom, doutor Tiago, a gente finaliza aqui o nosso programa. Eu agradeço demais sua participação, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo que assistiu. Foi um grande prazer, espero que todos consigam enfrentar muito bem essa dificuldade e desejo saúde para todas as famílias que estão nos ouvindo. Amém, para nós. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada a você também que esteve conosco até agora. Se quiser rever esse e outros programas do Especial Coronavírus, acesse o nosso canal do YouTube, digita lá TV Justiça Oficial. Até mais, tchau.